Graça e paz, mais que vencedores, bom dia para você e a sua linda família. Que a bondade de Deus seja com todos nesse dia. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez para esse momento tão precioso de meditação na palavra de Deus. Vamos desfrutar dessa palavra e da presença do nosso Deus. É mais uma Amanhecer com a Palavra que está começando o nosso devocional de todas as manhãs, que tem sido uma bênção de Deus para todos nós. Obrigado de coração a você que me permite entrar no seu lar mais uma vez para juntos vivermos essa experiência tão maravilhosa na presença do Senhor. Amém? E essa semana tem sido assim muito abençoada. Estamos falando de um assunto maravilhoso. O nosso tema dessa semana é família. E como Deus já ministrou em nossos corações através dos devocionais desta semana. E hoje não será diferente. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração através da palavra. Amém? E antes de ler um texto, eu quero deixar aqui para você um convite muito especial. Vocês sabem que na terça-feira agora, dia 15, nós celebramos aqui 25 anos de casados, né? Minha esposa e eu realizamos aqui uma cerimônia simples, mas muito linda, porque Deus esteve na direção de tudo. E no próximo sábado eu vou passar aqui alguns momentos, umas fotos, alguns takes, né, do que aconteceu ali na terça-feira, e eu quero deixar o convite para você participar desse momento tão lindo na nossa vida. No próximo sábado eu deixo aqui o convite para você, esteja aqui conosco assistindo o Amanhecer com a Palavra, porque eu quero compartilhar com os meus amigos, os meus irmãos que me acompanham aqui, esse momento tão maravilhoso que vivemos na última terça-feira. Não esquece, tá bom? Te espero aqui no sábado para esse momento tão precioso. Amém? Queridos, a palavra de hoje é Mateus capítulo 7, versículo 24. Estamos lendo esse texto nesses dias. E o versículo 24 de Mateus 7 traz uma dica muito importante para uma família enfrentar vitoriosamente as tempestades da vida. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Muito bem, esse texto fala de um homem inteligente, sábio, prudente, um homem que tem uma preocupação com a proteção da sua família. Esse texto aqui pode ser aplicado, né, como uma figura de linguagem. Essa casa aqui, nós sabemos, representa a nossa vida, a nossa família, e essa rocha que esse homem levantou a sua casa, colocou a sua família, é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, é a obediência, porque Jesus é a rocha de fato, mas para uma casa permanecer sobre essa rocha, tem que ter obediência, que é chamada aqui de prática da palavra, né? Todo aquele que ouve essa palavra e pratica. Quem pratica a palavra é prudente, porque vai levar a sua família para essa rocha. A sua casa vai estar alicerçada nessa rocha inabalável, e por isso ela vai enfrentar todo tipo de tempestade e não vai cair. O que protege uma família, o que guarda uma casa, né, de ser destruída, não é a questão da tempestade, porque aqui está claro, todas as pessoas enfrentam crises, toda a família, seja você fiel a Deus ou não, você estando ou não na igreja, você ouvindo ou não a palavra de Deus, você lendo ou não a Bíblia, todos, sem exceção, enfrentam tempestades. Mas o segredo é o fundamento. O segredo é o alicerce. A família que está com a sua
né, com a sua vida, né, os membros da família estão alicerçados em Cristo, vão permanecer firmes no Senhor. Então hoje eu quero compartilhar algo muito importante com você. 7 dicas para você cuidar da sua família, para você proteger a sua casa. Se o alicerce estiver firme, sua casa permanecerá em pé, mesmo que seja atingida por grandes tempestades. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: como eu posso cuidar do alicerce espiritual da minha casa? Porque o alicerce dentro da engenharia, né, dentro de uma construção arquitetônica, nós sabemos, é ferro, é cimento, perfurar o chão, enfim, é você ter esse cuidado, né, com o material que você usa, para que você possa construir uma base sólida, para que essa casa, né, de tijolo, né, essa casa que você levanta, não venha a cair no futuro, né? A gente sabe que precisa usar um material bom, adequado, que tenha alguém que tem conhecimento para acompanhar, um engenheiro, enfim. Agora, o alicerce espiritual de uma casa, como que você pode cuidar desse alicerce? Eu vou te dar aqui rapidamente 7 dicas. Isso aqui eu poderia falar sobre uma semana inteira sobre esses alicerces. Vou apenas citar para você 7 coisas, 7 dicas para você cuidar do alicerce espiritual da sua família. Primeira dica: ler a palavra de Deus e colocar seus princípios em prática. Gente, não adianta só ler a Bíblia. Não adianta você pegar a sua Bíblia no Salmo 91 ou no 23 ou em qualquer passagem e deixar lá no aparador da sala, na cabeceira da cama, lá no balcão, né, da cozinha, ou em qualquer outro móvel, ou na repartição que você trabalha, né, na sua empresa. Não adianta. É necessário você ler a palavra e praticar. Cada membro da família precisa se esforçar para colocar Deus no centro da sua vida. E é impossível Deus estar no centro de uma pessoa, né, no centro de uma vida, de uma família, está no coração de alguém, se esta pessoa não tem um compromisso sério com essa palavra. Então essa é a dica número 1. Segundo, você cuida do alicerce espiritual vivendo uma vida de oração. Uma família que desenvolve o hábito de orar fortalecerá o lar, vai crescer em comunhão, vai ser abençoada, vai ser protegida, vai impedir do inimigo entrar no lar e destruir os relacionamentos. Então a oração, eu digo sempre, né, a oração para a nossa vida espiritual é como o ar que respiramos para o nosso corpo. Se você para de respirar, você vai morrer. Agora, se você parar de orar, você vai morrer também, espiritualmente, porque é como se você estivesse cortando a sua respiração espiritual. Então, você precisa desenvolver esse hábito. O próprio Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus capítulo 6, e ele fala exatamente sobre esse momento de intimidade com Deus, no quarto de oração, que pode ser não só um quarto, mas uma cozinha, uma sala, debaixo de uma árvore, não importa o local. O quarto de oração fala de intimidade, de um momento que você vive aí com Deus, mas na família é muito importante que, além desses momentos que você tem de oração particular com Deus, você desenvolva o hábito de orar junto com os membros da família. Seja na hora de uma refeição ou em um culto doméstico que você queira chamar, use o termo que você achar melhor, mas desde que vocês tenham esse momento, em família, para orar, para ler um texto, e juntos vocês vão crescendo e protegendo a casa, porque Deus já está presente guardando a sua vida. Amém?
Terceira dica que é muito importante e necessária para você cuidar do alicerce espiritual: perdoar e pedir perdão. E esse é um tema muito desafiador. Mas essa atitude de perdoar, de pedir perdão no seio familiar, é uma atitude que mantém o coração limpo e afasta o inimigo para longe da família. Onde tem perdão, o inimigo não tem como destruir as pessoas. Onde tem perdão, o diabo perde as forças, ele perde a legalidade de agir contra essa pessoa, porque o perdão é o pagamento da dívida. Você está liberando a pessoa e também libertando o seu coração para juntos vocês viverem uma vida limpa, uma vida de paz diante de Deus. A quarta dica: participando ativamente de uma igreja local para fortalecer a comunhão e a fé. É outro ponto muito importante, você congregar com a sua família numa igreja séria, porque infelizmente hoje não é mais toda igreja que você pode indicar alguém a congregar. Infelizmente, aquela velha frase, antigamente se dizia: procure a igreja mais perto da sua casa. Agora essa frase ganhou um novo formato: procure uma igreja mais próxima da Bíblia, porque muitas coisas estão acontecendo e nós temos que ter cuidado e prudência até para decidir onde vamos congregar. A quinta dica para você cuidar do alicerce espiritual: servir juntos a Deus e também uns aos outros, mesmo em pequenas tarefas. Fazer coisas juntos é muito valioso para o relacionamento dos membros da família. A sexta dica: sempre liberar palavras de bênção e encorajamento, criando um ambiente de otimismo no lar. Gente, isso é muito importante. Se tem alguém aqui que de repente fica falando palavras negativas, amaldiçoando a sua família, para com isso. Não libere palavras de maldição na sua família. Abençoe a sua família. Ah, mas eles não merecem. Ninguém merece. Tudo é graça, é bondade do Senhor. Abençoe a sua família. Tá bom? Libere palavras de bênção e otimismo na sua casa. Isso é maravilhoso. Gera um bem-estar em casa, no lar. Um lugar onde as pessoas sempre estão falando palavrões, palavras negativas, é muito ruim, cria um ambiente doente, E é muito importante vocês desenvolverem, todos nós, desenvolver nessa linguagem positiva, otimista e abençoar uns aos outros. E a sétima dica para você cuidar do alicerce espiritual é proteger o ambiente da casa, principalmente das influências externas, evitando conversas e conteúdos que tragam contaminação espiritual e emocional. Assim, você vai estabelecer um ambiente de paz na sua casa, para a sua família. Amém? Essas dicas você pode desenvolver, pode refletir sobre elas, porque realmente são hábitos importantes que vão te ajudar a proteger sua casa, cuidando aí do alicerce espiritual. Amém? Vamos orar. Papai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado por essa palavra bendita. Eu peço ao Senhor que continue abençoando a nossa vida, a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes na Tua presença e que o Senhor abençoe a família de todos que estão aqui. Essa pessoa que está orando comigo agora, pedindo a Deus que abençoe sua família e que assim seja, que a sua casa receba a presença de Deus e que eles sejam abençoados hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, eu tenho certeza que você vai permanecer firme e inabalável na rocha. Se você chegou até esse momento desse vídeo, eu peço que você escreva nos comentários: Jesus
é a rocha inabalável que sustenta a minha família. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Um forte abraço. Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.